Olá, Ufartanos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre prevenção. Falamos um pouquinho sobre epidemiologia, já deve ter ouvido falar um pouco de epidemiologia, que estuda a distribuição da população, estuda como que a doença se propaga, como que ela evolui no organismo, como pode ser prevenida. Então, a epidemiologia cuida principalmente dessa questão de doenças transmissíveis e não transmissíveis. Mas ela também cuida, ela faz tudo isso para determinar, para propor as medidas de prevenção. Mas o que são prevenção? O que é prevenção em saúde? Ou quais são as formas de prevenção? Existe mais de uma forma de prevenção? Existe mais de uma forma de prevenção e nós vamos descobrir nesta aula quais são essas formas de prevenção, o que é prevenção, para que serve, qual é o objetivo, qual é o intuito, por que é tão importante a prevenção em saúde e o que isso afeta na população de modo geral. Tá? Então vamos aqui para a tela para você acompanhar. Prevenção. A prevenção, ela é antecipar, ela é impedir alguma doença, algum agravo de saúde, doença, agravo, enfermidade. Quando eu estou prevenindo, eu estou antecipando, eu estou impedindo que ocorra uma doença, um agravo, uma enfermidade. Então, ó, é antecipar um adoecimento, é antecipar uma invalidez, uma cronicidade ou até a morte. Então, todas as ações de prevenção, elas têm o objetivo de antecipar tudo isso daqui: o adoecimento, a invalidez, a cronicidade e até a morte. Existem duas formas de prevenção: a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária. Quando você ouve a palavra primária, você já imagina o quê? Primeiro, né? É o primeiro tipo de prevenção. Muito bem, é o primeiro tipo de prevenção. O que acontece nessa prevenção primária? Ela é adotada no período pré-patogênico. Então, as medidas de prevenção, elas são executadas, elas são principalmente executadas, essas ações, execução, no período pré-patogênico. O período pré-patogênico é aquele período em que não há doença, e é o período em que existe, ou temos a presença dos fatores que causam a doença. Então, no período pré-patogênico, eu tenho os fatores que causam a doença. Por isso que a prevenção primária, ela é atuada ou ela é executada no período patogênico, pré-patogênico. Ela tem o objetivo de afetar diretamente na causa da doença. Então, se eu sei que um fator X vai causar uma doença, eu pratico essa prevenção primária diretamente nesse fator, eu estou evitando a causa da doença. Ela é uma atuação antes da doença surgir, então a doença não existe, mas eu já estou agindo, já estou prevenindo que essa doença surja. E é uma forma de prevenção da saúde, que atende às necessidades básicas do homem. Então, quando você fala ou vê de prevenção primária, você pode associar diretamente às necessidades básicas do ser humano. Por exemplo, saneamento básico, alimentação, moradia. Tudo isso daqui são necessidades básicas do homem e a prevenção primária atua diretamente nessas necessidades básicas. Primeiro nível da prevenção primária. Primeiro nível é a promoção da saúde. O que eu faço na promoção da saúde? Eu faço a minha manutenção do bem-estar. Como, por exemplo, saneamento básico, educação, habitação, vestuário. Vejam que isso daqui são necessidades básicas do ser humano. Então, quando eu estou atuando nessas necessidades básicas, eu estou praticando a manutenção do bem-estar e isso está dentro da nossa prevenção primária. Consequência do desenvolvimento de uma área geográfica. Quanto maior
for o desenvolvimento de uma área geográfica, mais eu preciso investir nessas áreas aqui de necessidades básicas, buscando a prevenção primária da saúde da população, da comunidade, daquelas pessoas que estão naquele bairro ou são afetadas por aquele desenvolvimento. Segundo nível da prevenção primária é a proteção específica. Então, o primeiro nível é a promoção da saúde, que atua diretamente nas necessidades básicas, buscando o quê? A manutenção da saúde ou do bem-estar. No segundo nível, nós temos a proteção específica. Que é o quê? Combate a uma doença ou um conjunto de doenças. Aqui eu já estou combatendo a doença em si. Bloqueio de interação agente infeccioso com o homem saudável. Por exemplo, no caso da dengue. A dengue é uma doença infecciosa e o agente infeccioso, ele começa o seu processo de infecção, começa o ciclo da doença na água parada, não é? Na água parada. Quando eu faço esse bloqueio de interação, quando eu bloqueio isso daqui, ó, quando eu bloqueio isso, eu estou agindo dentro da prevenção primária no segundo nível, uma proteção específica. Barreira física, luva e máscara. Por exemplo, contra Covid, contra gripe, é indicado a utilização de luva e máscara, principalmente a máscara, que protege o nariz e a boca. Para quê? Evitar ou formar, essa máscara forma uma barreira física contra um agente infeccioso. Então, o agente infeccioso não consegue penetrar no organismo humano, porque tem essa barreira física que é a máscara. Controle de vetores de zoonose, a fim de eliminar ou reduzir o vetor. Água parada, eu estou eliminando o vetor da doença de dengue. Por exemplo, eliminar o barbeiro. Quando eu elimino o barbeiro, eu estou controlando a doença de Chagas. Então, a proteção específica, ela atua diretamente na doença e ela busca principalmente bloquear a interação do agente infeccioso com a doença, através também de barreiras físicas, a máscara, que tampa nariz e boca, e controlar vetores ou zoonoses. Esse controlar vetores é eliminar o máximo ou até mesmo, se não for possível eliminar, reduzir todos os vetores que causam doenças na população, no ser humano, em qualquer faixa etária. Prevenção secundária. A doença já existe. Como a doença já existe, são adotadas medidas que impedem a evolução da doença. Então, antes de dar continuidade, vamos olhar aqui, ó. A prevenção primária. A prevenção primária, ela busca impedir completamente que a doença apareça. Ou seja, eu vou fazer minhas medidas de prevenção nas necessidades básicas do ser humano, que é saneamento básico, água, alimentação, moradia. E eu também vou atuar diretamente no vetor, na proteção específica, que é diretamente no vetor, impedir a relação do vetor com o ser humano. Eu vou impedir essa interação, ou criar barreiras físicas, vou controlar os vetores. Beleza. Não funcionou essa prevenção primária, a pessoa ficou doente. Então, vem para a prevenção secundária. A prevenção primária falhou, nós temos a prevenção secundária, porque a doença já existe.
Por exemplo, a pessoa ficou doente. A pessoa está com dengue. Essa daqui falhou. A pessoa ficou doente, ficou com dengue. A doença existe. A partir disso daqui, eu vou praticar a prevenção secundária com o objetivo de evitar que a doença evolua, que a pessoa chegue, por exemplo, ao óbito. Eu vou evitar isso aqui através da minha prevenção secundária. Então, vamos ver aqui. Primeiro nível da prevenção secundária. É o nível onde eu vou fazer o diagnóstico e o tratamento precoce. Então, eu diagnostiquei que a pessoa está com dengue e agora eu vou fazer o tratamento precoce. Vou começar a tratar essa doença. Ou seja, eu vou identificar qual é o processo patológico da doença. Esse processo de diagnóstico e tratamento também pode ser usado como prevenção. É o que nós fazemos como nossa prevenção. É o famoso check-up. A prevenção primária, se você percebeu ou não, vamos aqui comigo na tela rapidinho para você associar um pouquinho melhor. Prevenção primária, como ela está associada diretamente às necessidades básicas do ser humano, como saneamento básico, educação, moradia, alimentação, são ações que não dependem diretamente ou isoladamente, exclusivamente do indivíduo. São ações que dependem principalmente do poder público. Não tem como eu, professora Patrícia, cuidar do saneamento básico de qualquer cidade ou do Brasil inteiro. Quem tem que fazer isso é o poder público. Então, a prevenção primária, você joga mais para como se fosse a responsabilidade do governo, do poder público, que são as necessidades básicas, garantir as necessidades básicas e garantir a eliminação e a redução dos vetores, que eu também, professora Patrícia, nem você consegue controlar os vetores. Quem faz isso é vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica faz parte do poder público. É a partir do poder público, da vigilância epidemiológica, que eu tenho a garantia de saúde em relação a esse lado, a eliminar, reduzir os vetores, criar barreiras, bloquear o máximo possível a interação entre o vetor, o agente infeccioso, com o indivíduo, certo? Prevenção primária é mais a área como se fosse a área do poder público. Já a prevenção secundária do primeiro nível, quando fala diagnóstico e tratamento precoce, é o que nós fazemos, a nossa responsabilidade de cuidar da nossa saúde, é a nossa prevenção individual, é o nosso check-up. É quando nós vamos ao médico, vamos no cardiologista ver como está meu coração, vou no otorrino ver como é que está o nariz e a garganta, vou no urologista ver como está meu sistema urinário, eu vou fazer um exame de sangue para ver como é que tá minhas hemácias, como tá minha glicose, meu colesterol, como que tá meus linfócitos, não sei o quê. Vou fazer um check-up. Vou ao dermatologista, vou no neurologista, vou no odonto, vou no... quem mais que tem? No ortopedista, vai em todos os médicos. Entendeu? Vai em todos os médicos, faz um check-up geral. Essa é a nossa prevenção que nós, seres humanos, nós individualmente fazemos. É a nossa prevenção. Quando você faz essas coisas, quando você se alimenta bem, quando você vai ao médico fazer esse check-up, você está se prevenindo de alguma doença. Então, a prevenção secundária do primeiro nível é a prevenção mais voltada para o indivíduo. Já depende mais do indivíduo do que do poder público. Esse tipo de prevenção é mais uma obrigação individual do que uma obrigação do poder público, a obrigação do Estado, certo? Então, vamos voltar aqui para a tela. É o famoso check-up, que é os exames que nós fazemos. Exames de sangue, de urina, ultrassom, raio-x, ressonância magnética. Tudo isso eu estou fazendo uma prevenção, porque quando eu faço esse tipo de exame, quando eu faço esse tipo de diagnóstico, eu vejo assim, eu estou com um problema, faz exame de sangue, descobre que tem um problema e a partir disso começa a tratar, faz tratamento precoce para poder evitar a doença. Então, a doença existe? Existe, porque você detectou essa doença através do exame de sangue. Você pode não estar sentindo nada, pode estar assintomático, mas você tem a doença.
Como você fez o exame? Você diagnosticou o exame, você começa a fazer o tratamento precoce para que a doença não possa evoluir e seja muito pior o seu quadro de saúde. Segundo nível. Limitação do dano. Identificar doença, limitar as lesões e retardar as complicações. Então, eu detectei que eu estou com uma doença X através do meu diagnóstico e do tratamento precoce. E essa limitação do dano é evitar ao máximo uma morte, uma sequela, uma amputação, uma marca, qualquer coisa. Qualquer lesão que possa ocorrer no seu corpo, qualquer complicação que essa doença possa trazer. Isso tudo, identificar a doença para sempre prevenir. Lembrando que prevenir é antecipar a doença. Então, tudo isso eu estou fazendo antes da doença ficar muito severa, ficar muito num estado muito crítico, muito crônico. E os nossos exercícios. Vamos falar do exercício combater o vetor com ações continuadas de inspeções domiciliares e eliminar e tratar os criadouros são medidas de controle e prevenção da dengue. Lembrando estamos falando de prevenção, tipos de prevenção. Combater o vetor com ações continuadas de inspeção domiciliar e eliminar e tratar os criadouros são medidas de controle e prevenção da dengue? Sim, são medidas de controle e prevenção. Aqui eu já estou falando da prevenção. Qual prevenção? Prevenção primária do primeiro nível. Primeiro nível? Do segundo nível. Por que do segundo nível? Porque estou combatendo o vetor e eliminando e tratando os criadouros. Presta atenção. Primeiro nível é questão de saneamento básico, educação, habitação com H, né, professora? A alimentação, isso é o primeiro nível. O segundo nível já é a proteção específica, é aquele que vai diretamente no causador da doença. Então, combater o vetor e eliminar o criador, eu estou indo numa proteção específica. Então, estou falando da prevenção primária do segundo nível, certo? Questãozinha certíssima. Próxima questão. A prevenção primária tem uma dimensão de promoção à saúde e outra de proteção específica. E aí, certo ou errada? Ele está falando o seguinte, que a prevenção primária possui duas dimensões: promoção da saúde e proteção específica. Assim fica fácil de confundir, né? Mas você não vai confundir. Promoção da saúde está ligada ao quê? As necessidades básicas do ser humano. E quais são as necessidades básicas? Saneamento básico, educação, habitação, alimentação, água em boas condições para ser consumida. E o que é a proteção específica? A proteção específica é quando a prevenção vai diretamente no vetor ou no agente infeccioso. É onde eu vou eliminar ou reduzir esse vetor para prevenir ou impedir que uma doença acometa a população. Então, a prevenção primária tem uma dimensão da promoção da saúde, sim, que é o primeiro nível. E outra da proteção específica, que é o segundo nível. Então, questãozinha super certa. Prevenção primária, promoção da saúde e proteção específica. Só você lembrar que promoção da saúde, necessidades básicas e proteção específica age diretamente no vetor ou no agente infeccioso. E nossa aulinha acaba por aqui.
Essa aula é bem prática, porque é falando só sobre prevenção. Então, vamos lembrar, vamos recapitular tudo que nós falamos na aula. Prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária, ela é dividida em primeiro nível, que é a promoção da saúde, e o segundo nível, que é a proteção específica. Na promoção da saúde, que é o primeiro nível da prevenção primária, eu vou agir diretamente onde? Nas necessidades básicas do ser humano. Educação, saneamento, poluição, habitação, alimentação, uma água própria para consumo, necessidades básicas. E no segundo nível, que é a proteção específica, eu vou agir diretamente no vetor, no agente infeccioso. Qual é o principal objetivo da proteção específica? É impedir ou acabar com essa ligação entre o agente infeccioso e o ser humano. Por exemplo, gripe, Covid, doenças que são transmitidas pelo ar, pelas gotículas, pela saliva. O uso de máscara é adequado porque cria uma barreira para o indivíduo que está usando a proteção contra o agente infeccioso. Então, se eu estou usando a máscara, estou protegendo nariz e boca, que são os principais canais de entrada do agente infeccioso. Essas medidas de prevenção primária, tanto promoção da saúde quanto proteção específica, estão mais voltadas para ações do governo, do poder público. O Estado não tem o dever de garantir a saúde? Tem. Com essas ações de prevenções secundárias, ou prevenção primária, promoção da saúde, proteção específica, o Estado faz isso. Ele garante que a pessoa tenha saúde, através das medidas, através da atuação nas necessidades básicas e na proteção específica, seja também numa vacinação, que é uma proteção específica, seja o combate do vetor e do agente infeccioso. Já a prevenção secundária. Na prevenção secundária, a doença existe. Não significa que você já sente a doença, já sente os sintomas, as características, mas a doença existe. A prevenção secundária, ela está mais voltada para o dever do indivíduo. Então, eu, professora Patrícia, tenho que me prevenir das doenças, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? E como é que eu faço isso? Faço os famosos check-up, que você vai em todos os médicos, vai no otorrino, vai no cardiologista, vai no urologista, vai no ginecologista, vai no endócrino e não sei o que, vai em tudo para ver se tá tudo certinho, se não tem nada errado, se está tudo funcionando de acordo. Aí vamos supor, você vai ao médico, vai no endócrino, e ele pede exames de sangue. Você vai no laboratório, faz exame de sangue e tal, chega o resultado, entrega ao médico, e ele vai olhar e falar, ó, você está com a glicose alta, você precisa tomar remédio, você está com diabetes, você diagnosticou a diabetes através do exame de sangue. E esse exame de sangue foi solicitado pelo médico, mas é uma forma de prevenção, porque você foi fazer um tratamento, você foi fazer um diagnóstico e descobriu. Beleza, tô com diabetes, e agora? Agora você vai fazer o tratamento precoce, vai tirar o açúcar, tirar refrigerante, tirar não sei o que, vai fazer atividade física, não sei o que, faz um monte de coisa. E você começa a cuidar mais da sua saúde. E aí entra o segundo nível da prevenção secundária, que é a eliminação ou prevenir lesões, prevenir sequelas, prevenir complicações muito maiores. Diabetes é uma doença silenciosa e quando ela é detectada muito tardia, a pessoa às vezes tem complicações muito severas no organismo. Quando é tratado e controlado no início, é fácil manter a doença sob controle. Mas se não cuida, se não faz todo esse tratamento, toda essa prevenção, a consequência vem e às vezes é difícil de controlar ou até impossível de resolver o problema. Então, a nossa prevenção é essa, prevenção primária e prevenção secundária. Ambas têm 2 níveis, nível primário, o primeiro nível e segundo nível, certo? Nossa aulinha foi essa sobre prevenção. Eu espero que você tenha entendido, tenha ficado fácil, tranquilo e eu espero você numa próxima aula.